O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Malabares, trapezistas, o mágico, a bailarina e, é claro, não pode faltar o palhaço. Tem circo no Caldo de Cultura desta semana. Embarque com a gente nesta viagem apaixonante. E ainda... Mesmo tendo visitado, visto, conversado com eles, assim, eu acho que ainda só vivendo aquilo lá para você entender realmente como que é essa história do picadeiro, do circo, assim. Eu gostei muito do ano passado de eu não ter um local fixo para agir. E dessa vez eu resolvi fazer a mesma coisa. Eu posso deixar numa praça, num café, num cinema. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora, o escritor Florestal Monteiro. Antes mesmo de Cristo, boa parte das civilizações antigas, em vários cantos do mundo, já faziam alguma prática circense. No Império Romano, o circo máximo organizado pelas autoridades era a diversão dos plebeus. Na China, vários contorcionistas e equilibristas se apresentavam para a monarquia. Já na Idade Média, os saltimbancos andavam pelas cidades mostrando suas habilidades ao ar livre, em troca de alguma contribuição. O circo, como o conhecemos hoje, com o Malone e uma série de espetáculos, surgiu só no século XVIII. O inglês Philip Astley foi quem sistematizou as atrações dentro de um picadeiro. Em 1768, o crescimento das populações urbanas na Inglaterra ajudou a lotar os espetáculos de Astley. Ele criou um espaço onde, acompanhado por um tocador de tambor, apresentava um número de acrobacia com cavalos. Com o sucesso das atrações, a companhia passou a se apresentar em Paris. E foi só no século XIX que o primeiro circo chegou às Américas, nos Estados Unidos. No Brasil, antes mesmo do circo de Astley, os ciganos que vieram da Europa já faziam alguns números circenses durante as festas. O circo nos moldes da companhia de Astley só chegou no país no final do século XIX. Aqui, os palhaços sempre foram as figuras centrais do picadeiro, mas diferente dos europeus, que abusavam das mímicas, o palhaço brasileiro falava muito e abusava das brincadeiras. Na Europa, durante a primeira metade do século XX, o circo sofreu períodos de retração por conta das guerras. Com o surgimento do rádio e da televisão no mundo inteiro, o circo ganhou fortes concorrentes no ramo do entretenimento. Mas ainda são muitas as companhias que levam a alegria por onde passam. O Caldo de Cultura está no Circo da cidade Zé Preguiça, em Curitiba. Aqui, todos os anos, dezenas de crianças aprendem e se apaixonam pela arte circense. No próximo bloco, você vai conhecer essa história. Você confere agora uma entrevista com Tom Lisboa, que comemora neste ano 10 anos de intervenções urbanas em Curitiba. Tom, de onde surgiu essa vontade de fazer intervenções? Por que intervenções, Tom? Porque a cidade é um espaço aberto para você ocupar a qualquer hora, ela está 100% disponível. E o circuito de artes ele é limitado, ele não consegue... Tem muito artista para pouco espaço, o circuito oficial não consegue abrigar todo mundo. Geralmente meus trabalhos começam na rua e depois eles circulam por outros espaços, mais pelo circuito oficial. Mas sim, 95% do que eu faço começa na rua e começa nas ruas de Curitiba. Curitiba é que é meu, vamos dizer assim, sempre falo, Curitiba é meu laboratório. Intervenção urbana é um termo que está sendo aí muito utilizado, um termo que muito praticado. E a intervenção urbana do Tom Lisboa, como é que ela funciona? Todo o trabalho de Tom Lisboa, toda a intervenção urbana minha, que eu coloco na cidade, ela vai desaparecer. Ela vai ficar um dia, no máximo 2, e ela vai ser jogada fora, ou alguém vai encontrar, vai levar para casa, e isso me interessa. Que dure pouco e que, caso alguém goste daquela obra que eu coloque na rua, ela pode levar para casa. Eu acho muito bacana esse trânsito de uma obra que está no espaço aberto
e depois vai para o espaço privado da casa da pessoa. Tudo começou em 2004 com o projeto Ficções Urbanas, onde Tom Lisboa espalhou 20 outdoors pelo centro de Curitiba, com fotografias dele que extrapolavam o limite entre o real e a ficção. No ano seguinte, Tom decidiu sistematizar as intervenções urbanas. E eu gostei de fazer exposição a céu aberto, só que eu, ao mesmo tempo, sabia que eu não ia ter como ter patrocinador todo ano. E aí eu comecei a criar meios autossustentáveis de continuar produzindo sem precisar de patrocinador. E aí surgiram as intervenções de maio. Eu criei para mim, por exemplo, um valor fixo. Eu posso gastar no máximo R$300. Ou seja, é uma verba que eu posso gastar, não vou ficar mais pobre, enfim. É uma verba que eu tenho para tentar fazer algo diferente, sempre algo inédito. E sempre no mês de maio. A partir disso, surgiu a intervenção Polaroides Invisíveis, onde Tom criou uma forma inusitada de revelar uma imagem. O Polaroid Invisível são pequenos textos que eu escrevo, em que nesse texto eu dou instruções para a pessoa encontrar no espaço urbano o que eu queria ter fotografado. O projeto seguinte, eu saí dos outdoors de 3 por 9 metros e caí nesse papelzinho amarelo de 11 por 14 centímetros. Eu gastei R$15 para fazer a intervenção. E é um trabalho que, no mesmo ano, eu ganhei o Prêmio Porto Seguro de Fotografia com esse trabalho. Depois eu tive exposição na Caixa Cultural de Curitiba. Em 2006 foi a vez do projeto Cinematógrafo. O cenário novamente era Curitiba, uma moldura vazada que sugeria ao espectador um enquadramento. Blow Up foi a intervenção de 2007. No ano seguinte, em 2008, foi a vez de Tudo o que há é o que já está lá. 2009, a intervenção de maio foi a Caracteres Retratos em Preto e Branco. Still Life foi o projeto de 2010. E no ano passado, Tom criou a intervenção de outono. O artista prendeu folhas em balões e soltou pelo céu da capital paranaense. Nelas estava escrita a frase: "É no outono que as folhas se despem de seus sonhos." Neste ano, intervenção urbana, né, de maio, qual será? Então, a gente tem aqui as máquinas fotográficas de brinquedo. Explica pra gente, então, a intervenção urbana deste ano, né, a intervenção de maio deste ano. Esse ano, geralmente eu penso muito fotografia, né, imagem. E agora na 10ª eu acabei tendo essa ideia em que eu lido mais com equipamento, eu lido mais com a câmera fotográfica. E, na verdade, eu estava muito sem inspiração sobre o que fazer para a 10ª. Todos os objetos que eu imaginava fazer, eles não davam certo. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar o objeto pronto. Aí fui numa loja de brinquedo e peguei um binóculo, uma câmera fotográfica e uma lente de aumento. Aí o binóculo me desinteressou, a lente também. Aí a câmera eu fiquei olhando, eu falei, puxa, a câmera é tão bonitinha, mas pena que ela tem essa imagem já gravada, né, que vai girando quando a gente aperta o botão. Mas eu falei, puxa vida, se eu conseguir apagar esse desenho, de repente posso colocar um desenho meu, ou posso colocar um texto. Aí eu abri a câmera. Eu não sou muito de desmontar, né? Eu falei, vou pegar a chave de fenda e vou abrir isso aqui, vou ver como é que isso aqui funciona. Aí eu olhei e falei, olha, até que é fácil mexer essa câmera aqui, eu vou tentar tirar. Aí tirei, é nisso que eu estou mexendo dentro da câmera, interferindo no mecanismo dela. Eu lembrei de um livro que é super famoso, é referência na fotografia, que é A Filosofia da Caixa Preta, do Flusser, em que o Flusser fala que o artista ele é necessário para subverter o equipamento, porque o equipamento, quando ele é criado pela indústria, ele tem um número limitado de funções. E só o artista ele consegue interferir às vezes no mecanismo, no hardware, para que esse equipamento gere resultados inesperados. E nisso que eu estou mexendo, assim, né, eu falei, gente, isso aqui é Flusser, né? Eu falei, achei meu trabalho. Mas aí você tirou as imagens que tinham, né, na máquina fotográfica e colocou frases. Né? Frases de autores que pensam a imagem. Então, eu fiz uma coletânea de autores, tem o Philippe Dubois, tem a Lúcia Santaella, tem o próprio Flusser. Eu peguei também frase do Júlio Cortázar,
Ele não pensa em imagem, mas é um escritor que eu adoro. Então eu fiz uma coletânea de 13 frases que eu coloquei no interior dessas 100 câmeras. Então tem frases repetidas. Eu vou distribuir, vou deixar em locais que eu passo, às vezes eu vou deixar numa praça, cafés. Eu gostei muito do ano passado de eu não ter um local fixo para agir. E dessa vez eu resolvi fazer a mesma coisa. Você tem esse retorno das pessoas que pegaram, encontraram um balão, uma folha? Como é que é para você isso? O que acontece, já acontece muito. Como todo ano eu coloco de 50 a 100 objetos na rua, quando alguém me conhece hoje e começa a descobrir o que eu faço, às vezes fala, Tom, tem uma obra tua lá em casa. E outra coisa também que eu tenho adorado é que, por exemplo, eu descobri que Polaroid invisível, projeto cinematógrafo, eles já são já faz parte de uma das atividades das escolas municipais de Curitiba. Então, quando eu soube que as escolas estavam usando Polaroid invisível, projeto cinematógrafo, eu falei, poxa, que bacana, né? Já tem criança que já está trabalhando com conceitos que eu criei. Isso eu acho mais gratificante até que ganhar um prêmio. Porque você está lidando com o ser humano direto, assim, as professoras estão ensinando, isso para mim é muito bacana. Apesar de, no primeiro momento, elas parecerem efêmeras, elas são... O conceito fica, né? A obra vai, mas a ideia fica, né? Próximo bloco, cidadania, circo e arte. O circo da cidade Zé Preguiça é daqui a pouco no Caldo de Cultura. Na década de 70, pode-se dizer que surgiu um novo movimento, o circo contemporâneo. O picadeiro também virou escola e muitos dos circenses procuraram se aperfeiçoar e estudar. No Canadá, por exemplo, ginastas começaram a dar aulas para artistas performáticos. Em 1977, surge a primeira escola de circo no Brasil, a Piolim, em São Paulo. Em 1982, surge no Rio de Janeiro a Escola Nacional de Circo, levando a arte circense para jovens de todas as classes sociais. Seguindo essa ideia, em 1976 foi criado o Circo da Cidade. Ele mudou de nome em 2009 e passou a se chamar Circo da Cidade Zé Preguiça, em homenagem ao palhaço Zé Preguiça. Muitas dessas crianças nunca tinham entrado num circo, e se não fossem as aulas dadas todas as tardes aqui, elas provavelmente não teriam outras atividades que dessem a oportunidade de brincar e aprender. Há 3 anos, Gabriel chegou no Circo da Cidade. Hoje ele mostra que já tem habilidades em vários números. Você chegou aqui? Quem que te avisou? Meus primos, eu tava morando em Colombo, daí quando eu vim morar pra cá, eles me avisaram que tinha circo, daí eu comecei a fazer. Ah, é? E você já tinha ido num circo antes? Pior que não. Não conhecia? Não. E o que você tá achando? Eu tô achando legal de o circo querer ficar aqui pra dar aula pra nós, né? Que eles iam embora, só que daí nós queria que eles ficassem mais. Daí eu achei... Gabriel, se não fosse o circo, você ia ter alguma outra atividade fora a escola? Não, acho que não. Por causa que as únicas negócios que eu tô aprendendo, assim, de poder se alongar, os negócios, assim, é aqui no circo mesmo. Mas o que mudou na tua vida? Poxa, o que você aprendeu aqui com o circo, além das habilidades circenses? Bastante coisa, até que eu não faço só pra mim. Eu, quando chego assim em casa, algumas coisas que dá pra ensinar, eu ensino pra minhas primas, pra minha irmã, assim, eu ensino dele. E as crianças se divertem, arriscam, superam limites.
Cada número finalizado termina com um sorriso no rosto. Eu adoro fazer. Nossa, muito bom. E você? Amo demais fazer aula circense. O que vocês aprenderam aqui, que vocês podem levar para casa, estão levando aí para a vida de vocês? Trabalhar em grupo, nossa. Sim, antes eu também era muito nervosa para falar em público. Agora eu sou bem mais calma. Eu era muito tímida, agora passou um pouco. São cerca de 80 crianças que a cada dia aprendem uma habilidade circense nova. Mas o foco principal do circo da cidade Zé Preguiça não é transformar esses jovens em profissionais, mas em cidadãos. Cidadão, uma criança que saiba o que realmente ela quer da vida. A gente trabalha muito a disciplina, coordenação motora, trabalho em grupo, enfim, itens importantíssimos para a vida em sociedade. Então é esse o nosso foco, é formar cidadão. O circo da cidade Zé Preguiça é mantido pela Fundação Cultural de Curitiba. Há 3 anos, desde que o projeto ganhou esse foco, mais de 400 crianças já passaram por aqui. São jovens entre 7 e 17 anos que diariamente entram em contato com a arte do circo. Todas as atividades são de graça. As aulas são dadas por companhias, escolhidas por meio de editais, feitos todos os anos pela Fundação Cultural. Neste ano, as oficinas ficaram por conta da Cenário Espaço Arte. Elas chegam um pouco tímidas, a gente ainda não conhece da vida delas, né? Nós temos a proposta e aos poucos eles vão mostrando, né, a realidade deles, mostrando o quanto eles têm de vontade de fazer, de superar desafios, superar limites e a alegria, a participação, né? Esse circo ele é feito por todos. O pessoal que administra, nós professores e os alunos que estão sempre aqui, vêm, faça frio, faça chuva, eles vêm, treinam e estão sempre com esse humor, sempre essa alegria. Apesar do foco das atividades não ser a profissionalização dos jovens, sempre tem aqueles que se destacam e merecem um incentivo a mais. É o caso de Christian. Há 3 anos ele entrou no circo por diversão e o que era para ser apenas brincadeira, agora virou coisa séria. Ele pretende ser um grande artista. É que na época, acho que toda criança quer fazer uma coisa diferente. Na época eu era novo, tinha amigos. E por meio de amigos que eu comecei a fazer. Começou tudo como uma diversão. Só um meio de fazer algum exercício, para não precisar ir em alguma academia. Porque o colégio, a educação física é raramente. O circo era todo dia. Então, no fim, o que era diversão começou a virar coisa séria. E com o tempo virou um hobby. Hoje você está se aperfeiçoando, quais são os seus planos? Pretende continuar no circo? Olha, eu quero levar a carreira circense como lado profissional, porque antes eu sempre pensei em ser arquiteto. Daí então eu peguei essa ideia da arquitetura e comecei a seguir, só que eu queria alguma coisa que movimentasse. Então o circo se encaixou perfeitamente. Então eu quero levar tanto o lado da arquitetura, por exemplo, quanto o do circo. Veja o Cristo, a gente vai fazer um vídeo para que a gente possa enviar para a Escola Nacional do Rio, para que ele possa ter uma bolsa de ensino e possa se profissionalizar, ficar 1 ano no Rio aprendendo as técnicas circenses, né? E se tornar um profissional futuramente. E por quê? O que vocês perceberam no Cristo? Que esse menino ele tem um talento nato, ele adora o que faz e vocês vão ver daqui a pouco o que ele é capaz de fazer. Então, eu acho que as imagens falam melhor do que as palavras. Ele é muito bom no que faz. Além das aulas, no Circo da Cidade Zé Preguiça também tem espetáculos abertos para toda a comunidade. São cerca de 130 apresentações por ano, algumas feitas pelas companhias e outras pelos próprios alunos. Essas são motivo de orgulho para todos que se envolvem com o projeto, uma prova de que eles estão no caminho certo. Veja, a gente recebe relatos emocionados de mães que os filhos mudaram radicalmente. Para o bem, é claro, né? Então, deixaram de ser ranzinza, gostam de circo, mudaram na escola. Isso para nós é o maior pagamento que existe para o nosso trabalho. A gente procura mostrar para essas crianças o que realmente representa a arte circense, né? Esses 5.000 anos de história do circo, a gente tenta mostrar para eles aqui no dia a dia das oficinas. O circo ele não torna alguém mais saudável, mas também um cidadão. E isso acho que muda muito a gente, tanto no caráter, quanto no corpo, quanto no modo de pensar.
Acho que o circo é base de muita coisa. E no próximo bloco, o documentário Vida de Circo é daqui a pouco no Caldo de Cultura. No ano passado, a UFPR-TV lançou o documentário Vida de Circo, que conta a trajetória do circo Stankovic. Essa é uma produção de Carlos De Biasi e Celso Guaripuna. É como se fosse assim, o acender das luzes, o que acontece, qual que é a relação desses artistas com o espetáculo e o fim do espetáculo. Assim. Então ele em si tenta ser uma narrativa como se fosse assim, acendeu a luz, tem o espetáculo e acabou o espetáculo. Acabou ou não acabou, né? Quando eles falam que o circo nunca acaba. Né? Então essa é a estrutura assim, do que eu tentei fazer através da montagem, através do jeito que eles contavam a história. Então foi mais ou menos por aí que caminhou. Fazendo o documentário a gente percebeu que assim existem certos aspectos que são realmente meio romantizados, assim, eles não são completamente à parte, assim, vão de cidade em cidade, assim. Na verdade eles já são uma cidade em si, entendeu? Eles têm uma comunidade ali bem fechada, assim, digamos, tem os trailers ali na parte de trás ali do circo, que é onde as pessoas... enfim, é como se fosse uma vizinhança, eles limpam a casa, eles têm escola lá que as crianças vão estudar, não ali dentro, mas eles têm uma lei lá do governo que eles podem estudar, eles têm direito, né, à vaga, conforme eles estejam numa cidade, eles têm direito a colocar as crianças para estudar naquelas escolas, etc. Mas assim, é como se fosse uma comunidade ali dentro, assim, a família, a casa deles é ali, né? Cada casa tem assim a sua rotina, eles cozinham, limpam a casa, depois tem um momento em que eles vão ensaiar, e assim, o espetáculo é sempre uma coisa que eles estão construindo, assim, sabe? Quero fazer uma coisa diferente, então eu vou lá em determinada hora ensaiar uma coisa que seja diferente, que eu quero tentar e tal, etc. O espetáculo está sempre em construção, pelo que eu vi, nunca é uma coisa fechada, assim. E daí, assim, o que acontece? Eles acabam mudando, assim, sabe? Eu começo como acrobata, mas daí depois de um tempo eu vou fazer uma outra coisa, eu aprendo outra coisa, vou fazer mágica, vou ser palhaço, enfim. Até onde eu pude perceber e pesquisar, assim, eles são romenos, né? Eles chegaram aqui no Brasil no século XIX, metade do século XIX, creio. E eles já tinham essa veia circense, né, lá na Romênia, e eles vieram para cá. A família, enfim, não foi muita gente que veio, acho que foram uns 3 ou 4 pessoas, e eles foram montando esse circo, né? Acho que são irmãos, né, que vieram da família Stankovic, e daí eles montaram esse espetáculo circense, e já desde aquela época eles já foram viajando pelo Brasil e tal. Tem fotos antigas muito interessantes, assim, você consegue ver toda a história do Brasil conforme eles vão passando pelos lugares, assim. Eu não sei, parece que essa vida de circo é uma coisa que a pessoa vai passando de geração em geração, ainda que tenha pessoas da família que saia e não queira continuar, mas a maior parte da família, pelo que eu percebi ali, elas continuam, entendeu? Então tem desde o senhor lá, que desde os anos 50 dirigiu o circo, até uma criança ali de 8, 9 anos, porque, eu não sei, você nasce nesse negócio, parece que é uma coisa, eu não sei se você é próprio daquele meio ali, eu não sei, pelo que eu percebi neles, assim, tipo, é a coisa assim, não tente entender a gente, né? Eles falavam várias vezes, não tente entender a gente vive no circo, né? E aqui é a nossa casa, né? Eu pergunto para você como é que é morar numa casa que só fica num lugar só, né? Então era uma coisa acho que até um dos entrevistados voltou essa pergunta para mim, né? Mas como é que é morar numa casa que só fica num lugar só? Porque pra gente não é casa. A casa é essa que tá sempre itinerante, entendeu? A Camila Stankovic, ela falou assim o seguinte, que acho que é bem interessante. Ela falou assim, tipo, a gente pode estar com um monte de tensão pro lado de fora, coisas, né, tipo, coisas da vida normal e tal,
complicados, atribulações, brigas e tal, mas quando a gente pisa ali é como se nada disso existisse, assim, é como se fosse só o espetáculo e vamos fazer as pessoas rirem, sorrirem, enfim, fazer as pessoas se sentirem bem, e que ali é como se fosse um momento assim de êxtase, assim, de que nada, ela gostaria de viver no palco, porque é muito mais fácil do que viver na vida real, assim, eu achei isso muito interessante que ela pôs, assim. E também durante, fazendo o documentário, eu percebi que também tem essa coisa de ser um universo que é difícil a gente entender, assim, eu acho que mesmo tendo visitado, visto, conversado com eles, assim, eu acho que ainda só vivendo aquilo lá para você entender realmente como que é essa história do picadeiro, do circo. E daqui do Picadeiro nós finalizamos mais um Caldo de Cultura. Se você gostou do programa e quer rever esta edição, acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e até a próxima!